Botafogo! No primeiro tempo, o Botafogo joga bem, toca a bola, sufoca o Flamengo. Dorival elogiou a postura do Botafogo no primeiro tempo, disse que vocês sufocaram, mas não fez o gol no primeiro tempo. Chegou no segundo tempo, eles foram felizes, fizeram o gol e venceram a partida. Eu queria que você falasse dessa partida de hoje, que o Botafogo teve superioridade, poderia ter vencido a partida, mas infelizmente não venceu. E o que esperar de uma semana de treinamento para o jogo contra o Fortaleza lá no Castelão, próximo adversário do Botafogo, que venceu o São Paulo. Prazer. A equipa confirmou em campo a semana de trabalho. Tinha sido uma semana de trabalho de muito boas sensações e tínhamos abordado, como fazemos sempre, vários temas para o jogo, que era importante trabalhar. E a equipa deu sempre uma resposta muito positiva e mostrou sempre muito consciente daquilo que tinha de fazer em campo. E os sinais foram claros. A primeira parte evidencia mais isso. É claramente uma primeira parte dominada por nós e em que o Flamengo, apesar de todo o poderio que tem e da sequência de resultados muito positivos, e nós sabermos que queria fazer uma aproximação ao primeiro lugar e mesmo querendo tudo isso, nós tivemos o domínio do jogo, criámos situações, conseguimos pressionar alto, tiveram sempre muita dificuldade na saída de bola devido à nossa pressão alta e o jogo esteve controlado. E, infelizmente o futebol, nem sempre o merecimento, o resultado nos acompanha nesse merecimento, não nos acompanhou. A segunda parte houve um jogo mais equilibrado, não houve um domínio total como houve na primeira parte da nossa parte. Houve também algumas unidades nossas que começaram a cair a sua produção devido ao cansaço físico e ao dispêndio que tivemos durante grande parte do jogo, porque quem controla o jogo e quem quer pressionar algo tem que ter esse desgaste. E então deixou de haver tanta variabilidade de jogo como tinha havido na primeira parte, em que jogámos nos três corredores, jogámos à profundidade, afundámos muitas vezes pelo lado do Vítor Sá e criámos várias situações nos movimentos interiores do Jefinho. A segunda parte não foi tão evidente isso, houve um maior controle do adversário também, e depois o golo acontece num desajustamento que é normal numa linha nova. É uma linha que tem dois jogadores novos dentro dela e é normal que esses desajustamentos, muitas vezes essa falta de coordenação aconteça e infelizmente levou-nos a uma derrota. Na nossa opinião, o resultado mais justo seria o empate, mas a justiça no futebol, eu penso que mesmo a haver um vencedor poderíamos ser nós, mas no futebol a justiça é dos golos e neste caso o Flamengo ganhou com esse golo. Boa noite, Luiz. Guilherme Gonçalves, Litoral News. O Botafogo vem evoluindo, vem jogando melhor recentemente, mas tem essa dificuldade de fazer o gol, de decidir as partidas. É o que a gente está vendo. E chegaram dois nomes, o Júnior e o Tiquinho, que não estreou ainda. O Erisson não faz mais parte do grupo, está sendo emprestado. Eu acho que a gente consegue pressupor que é porque a diretoria, a comissão técnica entende que esses dois atacantes podem suprir e corresponder à ausência do principal artilheiro do time no ano. Queria saber como você vem avaliado o Júnior, essas duas atuações, claro que só foram 2 jogos, essa questão da dificuldade de decidir, se já tem alguma previsão para o Tiquinho Soares poder estrear. O Tiquinho deve estar já presente. Nós dos quatro novos que tínhamos durante a semana para jogo, previstos para jogo, só tivemos à disposição. Tínhamos o Erisson lesionado, Mateus Nascimento lesionado, Tiquinho Soares lesionado. O que estiveram mais próximos de poder ser utilizados neste jogo era Mateus Nascimento ou o Tiquinho, podermos conseguir trazê-los para o jogo. Não conseguimos, apesar do bom trabalho do Departamento de Saúde, não conseguimos. O Erisson logo no início da semana foi-nos dito que era muito difícil a recuperação devido ao problema do pé, portanto aí ficou logo. Depois, mais tarde, também tivemos a notícia que o Mateus Nascimento e o Tiquinho não poderiam, portanto ficámos só com o Júnior e com a possibilidade do Vinícius, se houvesse algum problema com o Júnior ao longo do jogo.
Como avaliar o Tiquinho? Neste momento, não, o Júnior tem 2 jogos, fez um golo, não esteve hoje na primeira parte numa situação de possível golo, já dentro da pequena área, e não teve participações jogadas, mas de golo efetivo, situações de golo não teve muitas. O Tiquinho Soares ainda não lhe posso dizer nada, porque ainda não treinou. Está a treinar já no relevado, mas só a partir de terça-feira que treina connosco. Luiz, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. No jogo contra o Juventude, você falou que você olha para cima, para falar que não pensa no rebaixamento. E eu concordo com o meu colega. Eu acho que o rendimento do Botafogo tem melhorado bastante, mas infelizmente a bola não está entrando. Então eu queria entender o que te traz tanta confiança assim, para olhar para cima, para falar que o time não vai brigar para não cair. Eu vou lhe dizer porquê. Porque nós na vida percorremos a vida com as experiências vividas por nós. Eu, se não olhasse para cima, não saía da 4ª divisão e não chegava a uma Champions League, e não chegava a uma Champions League, não conseguia ganhar ao Real Madrid, com a minha equipa não conseguíamos não perder em San Siro ou empatar com o City. Se não tivesse essa capacidade de olhar para cima, ninguém sai de uma 4ª divisão e chega à Champions. Então foi essa capacidade e esse exemplo de vida que me acompanham a vida fora. E foi isso que me ajudou a conquistar títulos nos últimos anos, e foi isso que para mim é para onde eu olho sempre, para o exemplo de mim mesmo e também para o de outros colegas, mas para o meu é o que eu vivi, para ter essa confiança. Agora, essa confiança traduz-se numa efetividade e ela é 100%, acontece a 100%, não, estou-lhe a dizer é que tenho confiança. E que essa confiança me acompanha, me vai acompanhar, e sou determinado nas coisas que faço e vou continuar a ser determinado. E outra coisa, que nós, os resultados que conseguimos na vida, como os vossos, é através do vosso trabalho, não é mais nada. Só vocês têm que trabalhar para ter resultados, eu faço o mesmo. Trabalho, e dedico muito ao trabalho e tenho muita ambição no meu trabalho. É verdade que é uma situação nova dos últimos anos, e sempre lutei enquanto treinador, quase sempre lutei pelas competições, qualificar as equipas para as competições europeias ou para serem campeãs. Nos últimos anos, fundamentalmente, serem campeãs. É um dado novo, mas é algo que eu não tiro, não coloco um pensamento diferente daquele que punha quando tinha outros objetivos na época. Portanto, é daí que vem a minha confiança, é do meu trabalho e do meu percurso de vida. Luiz, boa noite. Roberta Barroso aqui. Olá, da noite, ESPN. Eu gostaria que você falasse, pela primeira vez o Botafogo, desde a sua chegada nesse Campeonato Brasileiro, consegue repetir o time, de uma rodada para outra. A importância disso para a construção desse Botafogo, que a gente vem sempre falando, a importância de ter conseguido repetir o time nessa rodada. Para nós, o dia teria sido fantástico se nós temos conseguido a vitória como queríamos, repetindo a equipa. Assim, a repetição da equipa fica marcada por uma derrota e tira o tal brilho que poderia ter a repetição de uma equipa. É claro que nós fizemos um bom jogo, e quando se diz que o Flamengo não realizou uma boa partida, há sempre causas para as equipas não realizarem boas partidas. Certamente o Flamengo realizaria uma melhor partida se nós não temos pressionado alto, se nós não lhe tivéssemos criado dificuldades. O Flamengo teria feito uma melhor partida. Mas é normal a análise ser feita ao contrário. É normal dizer-se que o Flamengo fez uma má partida, por isso o Botafogo fez uma boa partida. É normal isto acontecer. Mas não é correto a análise. A análise é correta quando nós analisamos o jogo e aquilo que se passou no jogo. O que é que aconteceu no jogo foi que nós, devido a um trabalho já que nós temos há mais tempo com os jogadores e um maior entrosamento, conseguimos chegar a uma maior qualidade de jogo, mesmo perante uma equipa extremamente difícil como é o Flamengo. Portanto, para nós foi bom repetir a equipa, mas para nós foi muito mau o resultado que obtivemos com a repetição da equipa. Aqui. Luiz, boa noite. João Machado, Rádio Opinião Play. Luiz, assim, na verdade, nesse momento é uma transição da transição, né? Porque chegamos com a SAF, uma remontagem de uma equipe, e agora na segunda janela temos de novo uma remontagem com a chegada desses novos jogadores. Tem essa situação aí ao longo da semana. É claro, também concordo de uma certa evolução na equipe. Eu acho que hoje, apesar do gol não ter saído, não ter acontecido, existe uma evolução.
Mas tem essa situação, eu queria retomar essa situação envolvendo o ataque do Botafogo, né? Você tem um jogador que ainda não tem condições de estrear, um jogador que está chegando para essa segunda transição, e tinha um atacante que já, de alguma maneira, estava adaptado ao clube, que era o caso do Erisson. Queria saber se, de alguma maneira, nessa questão de vender o Erisson, você participou, como é que isso aconteceu? Isso veio da diretoria? Se você concordou? Há contextos que nós temos. Nós não podemos ter duas verdades. Nós não podemos ter a verdade de há um mês atrás vocês dizerem que era bom contratar o 9 e hoje a verdade já ser outra. Eu acho que a honestidade intelectual deve fazer parte de nós. E a mim acompanha-me essa honestidade intelectual. Eu sei ouvir, eu sei ler, eu sei analisar e sei perceber aquilo que dizem. Okay? E a verdade, há um mês atrás, em que se dizia que nós precisávamos de novos, porque o Erisson não estava a produzir, porque o Erisson não tinha isto, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. A vossa análise, que nós não funcionamos em função da vossa análise, mas ouvimos a análise. E a verdade é uma, chegaram os homens para a posição 9. Chegou o Tiquinho Soares, chegou o Júnior Santos, está o Mateus Nascimento em processo de crescimento e estava o Erisson. Havia que tomar uma decisão. 4 novos para uma equipa é demasiado para qualquer equipa do mundo. E então, entendeu-se que, na análise, entendeu-se que o Erisson precisava de jogar muitos minutos nesta fase de crescimento dele, porque ele vem, o Erisson vem do Pelotas, não é? E então, é um jogador que está a chegar à Série A, precisa de tempo de jogo e a Europa podia dar-lhe esse tempo de jogo e aqui poderia correr o risco de não ter esse tempo de jogo. Eu senti-me, claro, toda a gente se sente mais confortável ter 5, 6 jogadores para um lugar. Só que nós não podemos ter plantéis de 60 jogadores, mas os treinadores, com esses jogadores escolhe e põe os melhores dos 6, o melhor dos 6 em campo. Mas o futebol não é isso, há que analisar a situação. Então entendeu-se que a melhor situação era não perder o jogador continuar o seu processo de crescimento jogando muitos minutos e a Europa, onde tinham sido, neste caso o Estoril, onde tinham passado vários jogadores que têm um bom crescimento dentro dele e têm, como foi o Kleber, como foi o Mateus Nunes, como foi o Chiquinho, como foi os jogadores que passam por aquele clube e têm um grande crescimento, que o contexto é bom, poderia ter ali ser um bom espaço para ele. E foi assim. Agora resta desejar felicidades ao Erisson e desejar que nós também as tenhamos e que no final possamos ter um Erisson mais forte e nós também continuamos mais fortes. É isso que espero de todo este quadro. Boa noite, Luiz. Não sei se chegou a vocês as cenas ruins que a gente teve antes do início da partida, do lado de fora do estádio, briga entre torcedores, mais um episódio de violência no nosso futebol brasileiro. Queria saber se isso chegou a vocês e se esse clima é um pouco pesado demais nos pré-clássicos entre Botafogo e Flamengo, se isso influencia de alguma maneira, se pesa para vocês também na preparação e dentro de campo. É a primeira vez que estou a ouvir que houve problemas fora, portanto não venho minimamente com a resposta preparada. Agora, claramente, tudo aquilo que são atos de violência eu condeno, a falta de respeito pelo ser humano eu condeno, tudo isso que seja violência, quer ela seja doméstica, social, verbal, física, eu condeno tudo isso. Acho que o ser humano deve percorrer caminhos de entendimento. E só que muitas vezes nós vemos os líderes mundiais a não se entenderem e depois queremos que a sociedade se entenda. Os exemplos vêm de cima, mas vêm lá bem de cima, não é? Portanto, é normal, infelizmente, isso acontecer no futebol. Espero que não se repita, mas como lhe digo, só tive conhecimento agora disso. Luiz, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Você acha que a boa atuação da equipe hoje serve de alento para aquele torcedor que está preocupado com a zona de rebaixamento? Eu também estou preocupado, como o torcedor está preocupado. E todo treinador que trabalha numa equipa em que o objetivo é a permanência e não vai muito para além da permanência, anda preocupado o ano todo. Portanto, entendo a preocupação do adepto, da torcida, porque a minha preocupação também é essa. Agora, só há uma forma de seguir, é trabalhar. Não há outra forma de resolver problemas. Se nós esperemos que os problemas se resolvam sem trabalho, não conseguimos. E é isso que faço todos os dias, é isso que fazemos todos os dias. Aliás, eu acho que
olhando para a equipa, vê-se o grau de desempenho da equipa, vê-se o grau de atitude da equipa, de atitude competitiva da equipa. Uma coisa que eu pedi muito aos meus jogadores hoje antes de jogo é: temos que competir. O adversário, seja ele qual seja o adversário, seja ele qual for, seja o campo, o estádio onde joguemos, temos de competir e temos de saber competir. Temos de ganhar duelos, temos que progredir, temos que jogar para a baliza do adversário, temos que sentir que o jogo e que nós estamos nesse jogo. Temos de sentir o jogo que nós estamos nesse jogo com a ambição de fazer golo. Foi isso que fizemos, não chegámos a golo infelizmente, mas tivemos muito perto de o conseguir. Infelizmente não conseguimos. O Flamengo esteve mais longe, mas infelizmente conseguiu. Tudo bem, mister? Boa noite. David Sharp, Antenados na Jogada. Então, em cima de tudo isso que o senhor já falou, eu pergunto sobre um jogo de 2 meses atrás comparado com esse de hoje, que foi contra o Fluminense também, aqui no Newton Santos, que o Botafogo também perdeu por 1-0 e teve 21% de posse de bola, ficou bem atrás, foi um jogo bem truncado mesmo. E hoje contra o Flamengo, que é um adversário com mais poder ofensivo, com jogadores mais caros, o Botafogo, como o senhor falou, foi para cima, pressionou alto e tal, e não foi o senhor naquele jogo, né? Foi o seu auxiliar. Eu queria perguntar exatamente por que essa diferença, assim, o senhor vem alternando bastante a maneira de jogar, como o senhor mesmo já disse, taticamente, em termos de postura também. Por que essa diferença? Por que aquele jogo contra o Fluminense o Botafogo se defendeu tanto e hoje pressionou mais o Flamengo em cima? Nós contra o Fluminense jogámos com uma linha de 5 e hoje jogámos com uma linha de 4. Contra o Fluminense jogámos em 5-4-1 e hoje jogámos em 4-3-3, com 3 médios em linhas todas elas diferentes. O Che, o Lucas e depois o Carlos Eduardo. 3 linhas diferentes dos médios no meio campo. E jogámos com 2 pontas bem abertos, em que um deles tinha mais profundidade e outro tinha mais movimentos interiores. Mais movimentos interiores Jefinho e mais movimentos à profundidade. Essa foi a grande diferença dos 2 jogos. Nós, no jogo com o Fluminense, devido ao período que nós estávamos a passar, jogámos com linha de 5, mas quem me conhece e quem conhece todo o meu trajeto, mesmo nos jogos mais difíceis, como eu falei há bocadinho, contra o Real Madrid, contra um City, contra uma Atalanta ou contra a Inter de Milão, nós nunca mudámos mudámos algumas coisas dentro do sistema tático, mas não mudávamos. Este é o sistema que eu mais gosto, é o sistema que eu sinto mais os jogadores envolvidos naquilo que são as suas tarefas em campo e aquilo que lhes dá mais prazer fazer. É neste, porque é um sistema mais racional, o de hoje que nós já temos vindo a jogar nos últimos, já com o Paranense jogámos nesse sistema, já temos vindo a desenvolver o sistema. Nós tivemos que alterar, sabe, nós falamos muitas vezes da pré-época e de construirmos uma equipa em andamento. Não é mentira nenhuma isso. Não é desculpa para mim, eu não me quero desculpar, como às vezes algumas análises. Eu às vezes tenho medo de tocar em temas porque as pessoas dizem que lá está ele a desculpar. Eu não estou a desculpar, não quero. Eu só estou a constatar factos. Se vocês me perguntam, eu tenho que responder. Agora, eu respondo e depois maliciosamente vão dizer lá está ele a defender-se. Não me quero defender. Eu quero estar exposto como toda a gente está exposta, como todos os meus colegas estão expostos. Ok? Mas o facto é este. Os factos são estes. Nós não tivemos uma pré-época, acho que é fundamental. Eu ainda não vi nenhuma equipa começar a época sem fazer uma pré-época. Se fosse melhor assim, as equipas não a faziam, construíam andamento. Não. E então é isso. Tivemos que alinhar, experimentar, fazer, até chegarmos onde eu queria. A produção é boa, infelizmente, sem resultados. Podíamos ter ganho ao Juventude, não ganhámos. Podíamos ter ganho hoje, não ganhámos. E já podíamos ter ganho outros jogos, não ganhámos. E ganhámos alguns que poderíamos não ter ganho. Eu também não posso só olhar para um lado. Nós não ganhámos alguns injustamente, mas ganhámos alguns também que não foi justo o resultado desses que ganhámos em alguns. A vida é assim. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu queria ouvir você falar um pouco sobre a dificuldade de conseguir equilibrar mentalmente, no lado anímico, tanto internamente com a equipe, quanto externamente para a opinião pública, eu digo torcedor de uma forma geral, quando você tem um time que vai evoluindo em campo, mas, por outro lado, o resultado não chega, você falou, a justiça do futebol são os gols, né? Não tem o gol, não tem o resultado, e aí a gente vê na tabela a situação se complicando, 2 pontos da zona do rebaixamento, parece que é uma panela de pressão, né? E como continuar mentalmente, no lado anímico, dá para perceber que a sua confiança é plena, mas essa confiança passar para esse grupo e também, obviamente, para o torcedor. Obrigada. É difícil, não é? Mas é a nossa vida.
Uma das coisas é que a verdade é que não somos só nós que estamos ali. Há mais equipas que estão assim, ali, connosco, estão nessa luta. Lutar pela permanência é isto, é lutar mesmo pela permanência. É dar tudo de nós em cada dia de trabalho, é dar tudo de nós em cada dia de jogo. E é isso, e a nossa confiança vem daí, a minha confiança vem daí. E os jogadores sentem essa minha confiança no dia a dia. Os jogadores não sentem só no dia de jogo essa minha confiança na equipa. Sentem-no porque eu passo essa confiança porque acredito no meu trabalho. Agora, há sempre aquela percentagem que nos acompanha a todos de desconfiança, por mais confiante que nós estejamos, porque um jogo de futebol é algo, nós vamos abordar o desconhecido. O jogo de futebol atrai tantos milhões, porque no basquete, quando nós vemos uma equipa forte contra uma equipa mais fraca, a equipa forte ganha. No handball, normalmente, 90% ganha. No futebol, muitas vezes não é assim, mas muitas vezes não é assim. Por isso é que nós, na minha vida já me aconteceu isso também, por isso é que nós chegamos ao Real Madrid para as Champions e estamos a ganhar 3-0 ao intervalo. Quem é que apostava 3-0 ao intervalo do Shakhtar a ganhar o intervalo ao Real Madrid? Ninguém. Mas o futebol dá destas coisas. Por isso é que numa eliminatória de Champions também, aos 90 minutos, 3-1 para o Dinamo Zagreb, e nós, aos 97, fazemos o 3-3 e qualificámos nós e o Dinamo não. O futebol tem disto. Então, esse desconhecido, porque é um jogo que nós vamos abordar, é abordar o desconhecido. Então o jogo é apaixonante por isto, porque acontecem tantas coisas dentro dele tão bonitas que toda a gente o quer ver o que é que vai acontecer nesse jogo. Então há essa percentagem, existe essa percentagem de perigo, mas não me retira a minha confiança, não me retira a minha determinação. Eu sei para o que vim, eu sei que vinha para um trabalho muito difícil e optei por vir para esse trabalho difícil, mesmo sabendo aquilo que me esperava. Eu tinha outras opções, eu poderia continuar onde estava, poderia mudar de clube onde estava, poderia colocar-me aqui no Brasil noutros clubes, noutros clubes, e eu optei pelo Botafogo. Eu sei, mas eu acredito naquilo que é o projeto do Botafogo. Eu acredito que o Botafogo tem um caminho difícil pela frente, mas daqui a 2, 3 anos está num patamar elevadíssimo para poder competir por Libertadores, para poder competir pelo G4. Eu acredito nisto. É isto que me move. E é isso, e é a minha paixão pelo jogo e a minha paixão pelo desafio que me faz estar otimista, mesmo sabendo dos perigos que corro. Obrigado, Luís. Tá, boa noite. Botafogo!